da Liquigás, analista de sistemas de 2013. Essa questão foi uma questão bem legal. Foi uma questão que eles cobraram as instâncias das entidades. E eles já cobraram isso mais uma vez. Então, é legal, porque é uma questão meio que inédita, assim. Eles ainda não tinham cobrado, as bancas ainda não tinham cobrado dessa forma que eles cobraram nessa questão. Foi uma questão bem inteligente, bem legal. Então, seja o seguinte diagrama é R. A entidade X e a entidade Y. E tem um relacionamento P entre elas, com as cardinalidades mínima e máxima descritas aí. Os conjuntos a seguir exibem o estado de um banco de dados descrito pelo modelo acima. Então, lembrando, quando ele está falando de um estado de um banco de dados, ele está falando de uma foto, o momento do banco de dados. Ou seja, nesse momento específico, como está a situação no banco de dados. Ou seja, que registros tem em que tabelas, tá bom? Então ele está falando o seguinte, ó. Na entidade X, a gente tem x1, x2 e x3. E na entidade Y, a gente tem y1, y2, y3 e y4. E aí ele pede em qual relação os elementos atendem às regras de multiplicidade definidas no diagrama acima. E aí, nas opções, ele vai dar instâncias do relacionamento P. Ou seja, ele vai dar situações que poderiam estar o relacionamento P. Ou seja, que entidades de X, que instâncias de X estão relacionadas com que instâncias de Y. E aí a gente tem que ver qual é a resposta certa baseada na cardinalidade do relacionamento. Então, rapidamente, vamos dar uma revisada aqui na cardinalidade. O X, a entidade X, se relaciona com quantas entidades Y? Então, quando a gente estiver verificando a entidade X, a gente bota a mão aí em cima da cardinalidade do lado dela. Então, X se relaciona com quantas entidades Y no mínimo? Bom, no mínimo, com uma instância de Y. E no máximo, com N instâncias, tá? Então, uma instância de X se relaciona no mínimo com 1 e no máximo com N. Ou seja, é obrigatório esse relacionamento para instâncias da entidade X. Beleza. E Y? Como é que é Y? Bom, a entidade Y, quando a gente vai analisar ela, a gente tem que botar a mão aqui em cima da cardinalidade para a gente não confundir. Então, Y se relaciona com quantas entidades X? No mínimo 0 e no máximo 1. Ou seja, o relacionamento de Y para X ele é opcional. E no máximo a gente tem uma instância associada. Beleza. Vamos analisar agora cada opção separadamente. Então aqui, pessoal, o que eu fiz? Eu fiz uma representação aqui das instâncias do X e do Y. E a gente vai ver o relacionamento. Bom, o primeiro deles ele fala que a tabela de relacionamento está vazia. Ou seja, nenhum X está relacionado com nenhum Y. Então, isso é possível, dada essa cardinalidade mínima e máxima? Tá? Então a gente tem que conferir. Bom, o Y, quando a gente está analisando o Y, a gente pode não estar associado a nenhum X? Pode, olha só. O Y está associado a 0 ou no máximo 1x. Então, o Y não está associado a nenhum X, não tem problema. Isso daí está correto. Beleza. E o X? O X pode se relacionar com quantos Y? Bom, o X se relacionar com os Y, a gente tapa aqui e verifica. No mínimo 1 e no máximo N. Então, cada instância da entidade X, ou seja, x1, x2 e x3, tem que estar obrigatoriamente relacionada a pelo menos uma instância de Y. E aqui está errado, galera. Por quê? Porque não está relacionado a ninguém, tá? Então aqui está um erro, porque não respeita a cardinalidade do relacionamento, tá? Não respeita essa cardinalidade mínima 1 do lado do Y. Vamos ver a letra B. A letra B ele fala que x1 se relaciona com y1, x2 se relaciona com y1 e x3 se relaciona com y1. Então, vamos verificar as cardinalidades de cada lado. Bom, o y
o y pode estar associado a, no mínimo, 0 e no máximo 1x. Vamos conferir isso. y1. O y1 pode estar associado a, no mínimo, 0 e no máximo 1x. Olha só, o y1 está associado a 3x. Isso daqui está errado. Pelo relacionamento aqui, pela descrição da cardinalidade, ele só pode se relacionar com no máximo 1x. E aqui ele está relacionado com 3x. Então isso aqui está errado. Os outros, y2, y3, y4, não estão relacionados a nenhum x. Isso não tem problema. Ele permite essa cardinalidade. Então aqui o erro da B é esse, que a cardinalidade máxima do relacionamento entre y para x não foi respeitada. Vamos ver a letra C. A letra C ele fala que x1 se relaciona com y2, x1 se relaciona com y3, x2 se relaciona com y1 e x3 se relaciona com y4. Bom, vamos conferir. Do lado x primeiro. Então, x se relaciona com no mínimo 1 e no máximo n y. Bom, vamos lá. x1 está relacionado com 2y. Beleza, pode, porque é no mínimo 1 e no máximo n. Então, x1 está correto. x2 está relacionado com 1y, o y1. Então, está correto, porque no mínimo esse relacionamento tem que ter 1. E x3 está relacionado com y4, também correto. No mínimo tem que ser 1 esse relacionamento. Beleza. Vamos ver agora do lado do y. y1 está relacionado com x2. Então, ele fala que o y tem que estar relacionado a no mínimo 0 e no máximo uma instância de x. Então, y está correto, ele se relaciona com uma instância de x, x2. y2 se relaciona com uma instância de x, x1. Então, está correto também. y3 se relaciona com uma instância de x, x1. Beleza. y4 se relaciona com uma instância de x, x3. Então, pessoal, essa opção aqui está toda correta, não tem nenhum erro. Esse relacionamento aqui é possível baseado nessas cardinalidades, tá? Então, C é a nossa resposta. Vamos conferir as outras para analisar o erro das outras, tá? Então, vamos verificar aqui. A entidade x tem que estar associada a no mínimo 1 e no máximo n y. Vamos ver x1. x1 está relacionada com y2 e y4. Ou seja, x1 está relacionada a duas instâncias de y. Isso é possível e está correto. x2 está relacionado a uma instância de y, y4. Também está correto. No mínimo 1, no máximo n. x3 está relacionado a uma instância de y, y3. No mínimo 1, no máximo n. Correto. Vamos ver agora o lado do y. Y está associado a no mínimo 0 e no máximo 1. y1 está associado a quanto x? 0. Isso pode. É 0 ou 1. y2 está associado a 1x. O x1. Isso pode. 0 ou 1. y3 está associado a x3. Isso pode. É 0 ou 1. Uma instância de x que estão associadas. E y4? y4 está associado a duas instâncias de x, x1 e x2. Isso aqui está errado. No nosso modelo a gente fala que só pode ter 0 ou uma instância associada. Então, o erro aí está nessa cardinalidade máxima do lado x. A última opção, letra E. A gente fala que x1 está associado a y1, x1 está associado a y2. x3 está associado a y3 e x3 está associado a y4. Vamos analisar aqui primeiro o x. Tapa aqui a cardinalidade e analisa. X está relacionado a no mínimo 1 e no máximo n instâncias de y. Então vamos ver. x1 está associado a y1 e y2, ou seja, x1 está associado a duas instâncias de y. Isso pode. x2 não está associado a nenhuma instância de y. Aí, galera, isso está errado. Por quê? Porque ele fala que esse relacionamento aqui é obrigatório. Então, o x
tem que estar associado a no mínimo uma instância de y. E x2 não está associado a ninguém. Então, isso daqui já está errado. Beleza, galera. Então, resposta é a letra C. Vamos ver agora outra questão da 6 Gran Rio. Da Casa da Moeda agora, Banco de Dados 2009. Em determinada empresa, um empregado trabalha somente em um departamento. E um departamento pode conter vários empregados. Que diagrama representa adequadamente essa situação? Então, pessoal, aqui ele está falando de quê? Da cardinalidade de um relacionamento binário. Questão bem tranquila, né, galera? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui um desenho, nem precisaria, porque essa questão é bem tranquila. Então, o empregado trabalha num departamento. E aí vamos ver quais são as cardinalidades. Um empregado trabalha somente em um departamento. Então, o lado aqui do relacionamento, a cardinalidade do lado do departamento fica como um 1. E um departamento pode conter vários empregados. Então, o lado do empregado aqui fica com N. Então, pessoal, resposta aqui é a letra A. Ó. Um empregado trabalha em um departamento e um departamento pode ter N empregados trabalhando. Pessoal, questão bem tranquila, tá? Letra A. Pessoal, vamos falar agora sobre relacionamentos identificadores. Bom, galera, isso aqui é muito importante. Isso aqui cai bastante, tá, galera? Então, muita atenção. Quando a gente está falando de relacionamentos identificadores, normalmente a gente está se referindo também à entidade fraca, tá? Esse conceito desaba. O que é entidade fraca? Entidade fraca são as entidades onde o identificador dela é composto não somente por seus atributos, mas também através dos relacionamentos em que participa. Ou seja, os atributos identificadores dessa entidade fraca não são o suficiente para a gente identificar uma instância dela das demais. Ou seja, apenas os seus identificadores não são o suficiente para a gente identificar uma das outras. Então a gente precisa do relacionamento, ou seja, a gente vai precisar da outra entidade, tá? Então, como é que isso é representado? Isso pode ser representado de diversas maneiras no diagrama entidade-relacionamento. E aí que é o ponto chave disso. Então, vamos mostrar cada uma delas e na sua prova pode cair uma ou outra. Então, vamos ver aqui. A primeira representação possível seria essa aqui, onde o relacionamento aqui, ele fica com a linha dele bem espessa, tá? Então, seria essa linha aqui, entre dependente, possui, empregado. É desse lado aqui de dependente. Então, essa linha muito espessa aqui, o que significa essa linha? Essa linha está indicando que a entidade dependente, está ligada nesse relacionamento através dessa linha muito espessa, é uma entidade fraca, tá? Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que o atributo identificador aqui que a gente colocou aqui, sequência da entidade dependente, não é o suficiente para a gente identificar ela de uma das outras. Ou seja, essa entidade aqui dependente precisa desse relacionamento possui com a entidade empregado para existir, tá? Então, quando a gente está falando de uma entidade fraca, a gente está falando que essa entidade fraca não pode existir sem estar associada a uma entidade forte, que é a entidade do outro lado, tá? Então, vamos ver bem devagar todos os conceitos relativos a isso, porque isso aqui é uma matéria que cai bastante, tá? Então, primeiro ponto, essa linha espessa identifica uma entidade como uma entidade fraca. Então, nesse diagrama aqui, a gente tem empregado, possui, dependente. Como o relacionamento aqui está uma linha espessa, a gente diz que dependente é uma entidade fraca. Bom, legal. Então, se existem entidades fracas, existem entidades fortes também, tá? Então, toda entidade que não é fraca, a gente considera entidade forte. Ou seja, toda entidade que
com seus próprios atributos identificadores, a gente conseguir identificar uma das demais, a gente considera que ela é uma entidade forte, tá? Então, empregado aqui é uma entidade forte e dependente é uma entidade fraca. Por quê? Por causa dessa representação aqui dessa linha espessa. Mais um conceito com relação a isso. Os atributos identificadores que são da entidade fraca, eles têm um nomezinho especial. A gente chama ele de discriminador ou chave parcial, tá? São os atributos identificadores da entidade fraca. Eles não são o suficiente para a gente identificar uma instância dela das demais. Beleza. Então aqui a entidade dependente vai ser identificada por seu atributo sequência e pelo relacionamento com a entidade empregado, tá bom? Então, a entidade fraca ela sempre vai ser identificada pelo conjunto, tá? Pelo atributo dela, o discriminador dela e pelo relacionamento com a entidade forte, tá? E o pessoal, o que é mais difícil disso não é o conceito, a gente tem que saber o conceito porque ele cai bastante, mas são as diversas maneiras que a gente pode representar a entidade fraca, tá? Então, cada prova usa de uma maneira ou de outra. A gente vai ver todas elas em detalhe. Só que aí, antes da gente seguir, tem mais um detalhe. Bom, como eu falei para vocês, a entidade fraca não pode existir sem o relacionamento com a entidade forte. Ou seja, dependente não pode existir sem estar associado a um empregado. Ou seja, quer dizer o que isso? Quer dizer que essa cardinalidade mínima aqui do lado de empregado, ela é 1. Por que ela é 1? Porque dependente tem que estar sempre associado a no mínimo um empregado, tá? Não tem como um dependente estar associado a 0 empregados. Por quê? Porque ela é uma entidade fraca. Ela não pode existir sem estar associada a um empregado. Então, se eu tivesse uma entidade fraca aqui e a cardinalidade mínima do lado de empregado fosse 0, isso estaria errado, não pode acontecer. Então, isso daí já foi cobrado numa questão. Eles cobraram exatamente isso. Eles falaram o seguinte, olha, essa cardinalidade mínima aqui do lado de empregado, ela é opcional, ou seja, eu posso não colocar, não representar esse cardinalidade mínima 1, ou seja, eu poderia colocar aqui só a cardinalidade máxima 1, não precisaria representar a cardinalidade mínima. Aí a questão é verdadeira. Por quê? Porque se ela é uma entidade fraca, se dependente é uma entidade fraca, ela não pode estar associada a 0 empregados. Ela tem que estar associada no mínimo 1. Então, nesse caso, essa representação da cardinalidade mínima aqui, ela acaba sendo redundante. Se você identificou que ela é uma entidade fraca, você não precisaria representar essa cardinalidade mínima aqui. É isso que a questão cobrava. Esse é um conceito que é bastante cobrado. Vamos ver agora outro conceito que também é bastante cobrado. Também está um pouco associado a essa parte de entidades fracas. É o restrição de participação. Quando a gente está falando de restrição de participação, existem duas restrições possíveis, a total e a parcial. A total também é chamada de dependência existencial. E o que ela significa? Ela significa que todas as instâncias de uma entidade estão relacionadas com instâncias das outras entidades, participantes do relacionamento. Como é que ela é representada? Através desse relacionamento duplo aqui, ó. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma entidade empregado que trabalha em departamento. Nesse caso aqui, a gente botou aqui um relacionamento, uma restrição de participação total, ou seja, essas duas linhas aqui. O que significa essas duas linhas? Significa que o departamento tem que estar sempre associado a, no mínimo, um empregado. É isso que essa linha aqui significa, tá bom? Muito cuidado, tá? Essa linha dupla, a restrição de participação total, não significa que a entidade departamento é uma entidade fraca. No caso aqui, departamento é identificado apenas por código, que é seu atributo identificador. Departamento é uma entidade forte. Só que, por característica do nosso modelo,
a gente fala que departamento tem que estar sempre associado a, no mínimo, um empregado. Então a gente chama dessa restrição de participação como restrição de participação total. E ela é representada através dessa linha dupla aí. Muito cuidado, tá? Isso não significa que essa entidade de departamento é uma entidade fraca. Isso identifica apenas que a entidade de departamento não pode não estar associada a um empregado, ou seja, ela tem que estar sempre associada no mínimo um empregado. Restrição de participação total. Assim como tem a restrição de participação total, tem a parcial. É quando não se espera que todas as instâncias de uma entidade participem do relacionamento, ou seja, é o opcional lá. Bom, vamos ver agora outras representações que já caíram sobre a entidade fraca. Bom, entidade fraca, a gente já viu a linha espessa, e outra maneira de identificar uma entidade fraca é essa aqui, através do retângulo duplo, tá? Então é um retângulo dentro do outro. Isso identifica o quê? Que essa entidade é uma entidade fraca. Além disso, a gente pode utilizar o losango com linhas duplas para identificar que esse relacionamento é o relacionamento entre uma entidade fraca e uma entidade forte, tá? Então, aqui, dependente é uma entidade fraca, o possui, que é o relacionamento aqui com o losango duplo, é um relacionamento identificador, e empregado, que é o outro lado, é uma entidade forte. Outra maneira de representar isso seria apenas com o losango duplo, tá? Que seria o relacionamento aqui. E a gente identificaria qual é a entidade fraca e qual é a entidade forte através das cardinalidades mínimas aqui, tá bom? Beleza. Outra maneira de identificar seria o relacionamento identificador. O relacionamento identificador com a participação total aqui. Essas foram maneiras que já foram cobradas. A mais comum de todas é a gente apenas identificar a entidade fraca dessa maneira aqui, como o retângulo duplo. Essa é a maneira mais comum, mais usual que a gente vê nas provas. Essas outras representações são menos comuns, mas já caíram. Então a gente tem que ficar atento aí com relação a isso, tá bom? O losango duplo ou a entidade aqui com o retângulo duplo ou a linha espessa, tá? São as maneiras aí de se cobrar, se identificar no diagrama que aquela entidade é uma entidade fraca. E relembrando, a entidade fraca, os atributos identificadores dela não são suficientes para a gente identificar uma instância das demais. Ela tem que estar associada ao relacionamento, ela tem que estar associada a uma entidade forte.